E se um dos maiores tesouros da história estivesse enterrado sob um rio, e quem o ocultou fosse executado para que ninguém soubesse onde? E se um imperador africano tivesse cruzado o Atlântico antes de Colombo? Esses mistérios não são lendas comuns. São enigmas reais que a história ainda não conseguiu resolver. Ao longo do tempo, algumas histórias sobreviveram não apenas pelo que ocorreu, mas pelo que ainda não sabemos sobre elas. Tesouros desaparecidos, cidades ocultas, objetos sagrados com supostos poderes. Nesta jornada, você descobrirá 14 dos mistérios históricos mais fascinantes do mundo. Alguns são sustentados por vestígios arqueológicos, outros por séculos de relatos orais. Todos têm algo em comum. Continuam desafiando o que acreditamos saber sobre o passado. Alarico e o tesouro visigodo, o saque de Roma e a fortuna sob o rio Busento. Entre todos esses enigmas, há um que remonta ao ocaso do Império Romano, ano 410 d.C. Pela primeira vez em quase 8 séculos, Roma, a capital do mundo, caía diante de um exército estrangeiro. O responsável, Alarico, rei dos visigodos. Seu saque não apenas marcou um ponto de ruptura na história ocidental, como deu início a um dos mistérios mais duradouros da Europa, o destino de uma fortuna monumental que, até hoje, ninguém conseguiu encontrar. Aquele momento não foi simplesmente uma vitória militar. Foi o símbolo do colapso iminente de uma civilização que, por séculos, dominou vastas regiões da Europa, o norte da África e o Oriente Médio. A queda de Roma diante de invasores bárbaros não abalou apenas seus cidadãos. Abalou o mundo conhecido. A própria ideia de que a cidade eterna pudesse ser violada era impensável. Mas o que realmente selou o caráter lendário daquele evento não foi apenas a destruição, mas o que os visigodos levaram consigo: ouro, prata, joias, objetos rituais de valor incalculável. Um botim que representava não só riquezas materiais, mas o peso simbólico de uma civilização inteira. E desde então, o paradeiro final dessa fortuna tornou-se uma incógnita que, mais de 1.600 anos depois, permanece sem solução. Esse tesouro, perdido entre as brumas do tempo, não é apenas uma coleção de objetos. É o eco de um império que desmoronava. Um legado enterrado que talvez ainda espere para ser descoberto sob camadas de terra, pedra e silêncio. Durante aquele assalto, os visigodos varreram ouro, prata, pedras preciosas e artefatos religiosos. Entre eles, acredita-se, estavam as relíquias sagradas do Templo de Jerusalém, levadas a Roma séculos antes pelo imperador Tito. Aqueles objetos, carregados de um valor não só econômico, mas espiritual, representavam eras de conquistas e poder imperial acumulado. O espólio era colossal, capaz de mudar o destino de reinos inteiros. Mas o destino tinha outros planos. Justo quando parecia que Alarico expandiria seu domínio além da Itália, consolidando seu legado como um dos conquistadores mais formidáveis da história, a morte o surpreendeu. Foi repentina, inesperada. Ocorreu perto da cidade de Cosenza, no sul da Itália, enquanto seu exército ainda se movimentava. Seu falecimento interrompeu tudo. O líder visigodo, que havia dobrado o coração do mundo romano, agora era apenas a sombra do que foi. Com ele, partia o segredo de sua fortuna. Foi então que seus homens, guiados pela devoção e pelo sigilo, fizeram o impensável. Desviaram temporariamente o curso do rio Busento, uma façanha de engenharia notável para uma força em campanha. No leito seco do rio, cavaram uma tumba profunda e bem oculta. Ali, depositaram os restos mortais de seu rei e o imenso tesouro arrancado de Roma. Ouro, relíquias, símbolos do poder imperial. Tudo foi sepultado junto a Alarico. Mas não bastava ocultar. A lenda conta que, para garantir que o segredo jamais fosse revelado,
Todos os operários que participaram da obra foram executados. Não restou uma única testemunha. Apenas o rumor de uma tumba escondida sob as águas de um rio, guardada pelo tempo, pela terra e pelo silêncio eterno. Assim nasceu um dos maiores mistérios da Europa. Desde então, gerações de caçadores de tesouros, arqueólogos e aventureiros tentaram decifrar o enigma. Alguns sustentam que a tumba de Alarico permanece intacta sob o Buzento, protegida pela correnteza e pelo esquecimento. Outros acreditam que o tesouro foi levado para as montanhas da Calábria, onde o terreno íngreme oferecia o esconderijo perfeito. Há também quem afirme que aquele botim foi usado aos poucos pelos visigodos para comprar lealdades e provisões, que o ouro romano não se perdeu, mas se diluiu nos caminhos da história. Hoje, séculos depois, não foi encontrada uma única moeda sequer. Realizaram-se explorações com tecnologia de ponta e escavações em locais apontados pela tradição oral, mas nada produziu uma prova definitiva. Restam as conjecturas, as esperanças e um rio que continua fluindo sobre o que pode ser um dos maiores segredos enterrados do mundo antigo. Mas esta não é a única história que desafia a lógica, porque séculos depois, em uma pequena cidade alemã, um estranho personagem tocou uma melodia tão hipnótica que, segundo dizem, fez desaparecer todas as crianças do lugar. Assim começa outra lenda, a do flautista de Hamelin. O flautista de Hamelin. A história começa em 1284, na cidade alemã de Hamelin. Segundo a lenda, um estranho chegou ao vilarejo. Vestia roupas chamativas, de cores vivas, diferentes de qualquer forasteiro comum, o que de imediato atraiu os olhares dos habitantes. Sua presença era tão peculiar quanto inquietante, e sua figura não demorou a despertar curiosidade e sussurros entre os vizinhos. Portava consigo uma flauta longa e ornamentada, um instrumento que, assegurava com total confiança, possuía poderes mágicos capazes de realizar feitos impossíveis. Não ofereceu explicações, apenas resultados. O estranho afirmou que poderia livrar o povo da terrível praga de ratos que, há semanas, invadia as ruas, os armazéns e os lares. Os animais se multiplicavam sem controle, devoravam os alimentos e adoeciam os pequenos. A cidade estava à beira do colapso, exausta pelo desespero e pelo odor fétido. Diante dessa promessa salvadora, os líderes de Hamelin não hesitaram. Negociaram uma recompensa justa se ele fizesse os roedores desaparecerem. Um trato selado com palavras, sem contratos, mas na presença de todos. Os habitantes aceitaram, esperançosos mas céticos, sem imaginar que estavam prestes a presenciar o inacreditável. O homem cumpriu sua promessa. Com uma melodia aguda e hipnótica, começou a caminhar pelas ruas de Hamelin tocando sua flauta. Os ratos, como possuídos por um feitiço invisível, saíram em bando de seus esconderijos, dos porões, dos muros, dos esgotos. Ninguém jamais vira algo igual. O flautista avançava com passo firme e cadenciado, e atrás dele, milhares de criaturas o seguiam, incapazes de resistir ao chamado da música. Saíram da cidade, cruzaram os campos e, ao chegarem ao rio Weser, todos os ratos mergulharam nas águas e encontraram o seu silêncio eterno. A praga havia terminado. Mas quando o flautista retornou para cobrar sua recompensa, os líderes da cidade mudaram de atitude. Alegaram que sua façanha fora exagerada, que os ratos teriam partido sozinhos e que ele não merecia o valor acordado. Chamaram-no de embusteiro e charlatão. Riram dele. O humilharam publicamente. O homem, ferido em seu orgulho, não discutiu. Apenas partiu em silêncio, mas com uma promessa sussurrada. Ele voltaria. E voltou. Dias depois, ao amanhecer, ele surgiu novamente. Desta vez, suas roupas eram diferentes, mais escuras, mais sóbrias, e sua música também mudara. Não era alegre nem vivaz, mas estranha,
magnética. Ao tocar sua flauta, não foram os ratos que saíram de seus esconderijos, mas as crianças da cidade. Um a um, como em transe, deixaram suas camas, seus brinquedos, suas famílias. 130, dizem algumas versões. Marcharam atrás do flautista, cruzaram as ruas desertas e saíram de Hamelin. Ninguém pôde detê-los, e nunca mais retornaram. Durante séculos, esta história foi contada repetidas vezes, em canções populares, contos infantis e crônicas medievais. Mas além do mito, existe um detalhe que poucos conhecem. Há registros históricos que sustentam, ao menos em parte, a tragédia. Uma antiga inscrição gravada no vitral de uma igreja destruída no século XVII afirmava que, no ano de 1284, 13 crianças nascidas em Hamelin foram perdidas no Calvário no dia de São João e São Paulo. Além disso, documentos do século XIV mencionam que passaram-se 100 anos desde que nossos filhos se foram. Não há menção ao flautista, nem aos ratos, apenas ao desaparecimento. Um fato seco e inexplicável, mas o suficiente para que a lenda lançasse raízes profundas. Com o passar do tempo, o que foi uma possível tragédia real transformou-se em um dos relatos mais perturbadores da Europa. O curioso é que as primeiras versões desta história sequer mencionam ratos. Esse elemento surgiu séculos depois, talvez como uma forma de converter o relato em uma lição moral sobre o perigo de quebrar uma promessa. Com os ratos, a história ganha estrutura e causa. Sem eles, o que resta é algo muito mais sombrio. Um desaparecimento coletivo sem explicação lógica, quase sobrenatural. As teorias continuam a se multiplicar. Alguns investigadores sugerem que os pequenos foram vítimas de uma epidemia que dizimou a população infantil e que o flautista era apenas a personificação simbólica da morte. Aquela figura imparável que chega sem avisar. Outros apontam para a possibilidade de uma migração organizada, que os jovens foram recrutados para repovoar regiões distantes da Europa Oriental. Há até quem sustente que poderiam ter feito parte de uma cruzada infantil, uma causa que terminou em tragédia e na sombra do que foram. A realidade se esconde nas brumas do que não foi documentado, e talvez por isso a figura do flautista tenha perdurado tanto, porque representa o mistério e o castigo pela traição. Sua música ainda ecoa como um sussurro melancólico cada vez que alguém desaparece sem deixar rastro. Assim se fecha um dos capítulos mais obscuros da Idade Média. Mas a história não para aqui, porque o próximo mistério nos leva das ruelas alemãs para as selvas sufocantes do Pacífico, onde se diz que o exército imperial japonês escondeu toneladas de ouro roubado durante a Segunda Guerra Mundial. Um tesouro tão vasto que poderia financiar impérios. Mas seu paradeiro, como o das crianças de Hamelin, continua sendo um segredo guardado pelo tempo. É o enigma do tesouro de Yamashita. O tesouro de Yamashita. Nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, enquanto o Império Japonês desmoronava e as forças aliadas avançavam sem trégua, surgiu um rumor. O exército japonês ocultara um tesouro colossal em algum lugar das Filipinas. Um botim composto por barras de ouro, pedras preciosas e arte sacra saqueada durante anos de ocupação na Ásia. Seu valor, se real, seria incalculável. Essa lenda ficaria conhecida como o Tesouro de Yamashita. A história leva o nome do general Tomoyuki Yamashita, apelidado de Tigre da Malásia, por sua brilhante campanha em Singapura. A ele é atribuída, segundo a lenda, a tarefa de esconder a fortuna em uma rede de túneis, cavernas e câmaras subterrâneas por todo o arquipélago filipino. A operação teria contado com a colaboração de engenheiros japoneses e prisioneiros de guerra, obrigados a escavar sob um nível de sigilo absoluto. As Filipinas, como colônia estratégica no Pacífico, eram o esconderijo ideal. O plano, dizem,
era retornar pelo ouro após a vitória na guerra. Mas o conflito tomou outro rumo. O Império Japonês capitulou em 1945 e Yamashita foi capturado pelas forças americanas. Pouco depois, ele encontrou seu silêncio eterno após ser julgado por crimes de guerra. Se ele sabia algo sobre o tesouro, levou o segredo para o túmulo. Com o fim da guerra, os primeiros rumores ganharam força entre os locais. Falava-se de soldados que selavam túneis com explosivos, de cargas desaparecidas e de mapas marcados com símbolos misteriosos. E, como ocorre com toda boa lenda, não tardaram a surgir os caçadores de tesouros. Alguns afirmavam ter encontrado barras de ouro com selos imperiais. Outros, restos de maquinaria japonesa dentro de cavernas ocultas. Mas nenhuma prova foi conclusiva. O caso mais famoso é o de Rogério Roxas, um serralheiro filipino que, em 1971, garantiu ter descoberto parte do tesouro perto de Baguio. Roxas apresentou um impressionante Buda de ouro maciço, supostamente preenchido com pedras preciosas. Segundo seu testemunho, o achado atraiu a atenção do então ditador Ferdinand Marcos, que teria confiscado o botim com a ajuda de militares. Roxas denunciou o roubo e o caso acabou nos tribunais. Mas os objetos jamais foram recuperados. A trama tomou um rumo ainda mais sombrio quando surgiu a acusação de que Marcos utilizara parte do tesouro para financiar sua fortuna pessoal e seu longo governo autoritário. Dizia-se que ele usava canais clandestinos para lavar o ouro no exterior, investindo em propriedades e contas bancárias. Mas, novamente, tudo ficou no campo das suspeitas. Nem Roxas, nem investigadores internacionais conseguiram apresentar uma evidência indiscutível. Mesmo assim, o mito persistiu. Muitos filipinos cresceram ouvindo histórias sobre ouro enterrado na selva, protegido por armadilhas mortais e guardiões espirituais. Alguns acreditam que os túneis estão amaldiçoados e que aqueles que os profanam sofrem acidentes inexplicáveis. Somam-se a isso relatos de mapas cifrados, inscrições em japonês gravadas na pedra, ou soldados idosos que sussurravam segredos em seu leito de morte. Nas décadas seguintes, a busca pelo tesouro de Yamashita tornou-se uma obsessão nacional. Empresas privadas, aventureiros internacionais e até figuras vinculadas a governos lançaram-se à caça. Mas cada escavação parecia terminar da mesma forma. Promessas vazias, restos de munição e nada de ouro. O governo filipino, por sua parte, tem sido ambíguo. Em alguns momentos, incentivou a busca, especialmente quando se vinculava o suposto tesouro à recuperação econômica do país. Em outros, negou rotundamente sua existência. A falta de transparência alimentou ainda mais a especulação. Historiadores acadêmicos tendem ao ceticismo. Apontam que não há documentação crível sobre o transporte massivo de riquezas para as Filipinas, nem registros sólidos de que Yamashita tivesse tempo ou recursos para tal operação em plena retirada militar. Advertem também que muitas histórias provêm de testemunhas indiretas ou baseiam-se em relatos inconsistentes. Contudo, o mito é poderoso. Tem todos os ingredientes: guerra, traição, ouro, conspirações e morte. E, acima de tudo, tem o que todo bom mistério necessita: a ausência de uma resposta definitiva. Cada vez que alguém encontra um túnel desabado ou um símbolo estranho na rocha, o rumor revive. E se desta vez for real? O tesouro de Yamashita, então, não é apenas uma história de ouro perdido. É um espelho de quem somos, seres que anseiam por respostas, que buscam o oculto, que se apegam à esperança de que, sob a selva densa e o peso do tempo, algo ainda espere para ser revelado. E com essa esperança, seguimos para o próximo enigma. Um que entreuça mito e arqueologia nas montanhas do Japão. A história da Pedra Assassina. A Pedra Assassina do Japão. No coração do Japão,
Em uma região montanhosa conhecida por suas fontes termais e paisagens envoltas em névoa, existe uma rocha cercada por lendas sombrias. Seu nome é Seshoseki, que em japonês significa a Pedra Assassina. Por séculos, acreditou-se que esta rocha abrigava um espírito maligno, capaz de tirar a vida de qualquer um que ousasse se aproximar. Não por um ataque direto, mas pelo veneno que supostamente emanava de suas entranhas. A origem desta lenda remonta à Era Heian, por volta do século XI. Naquela época, a corte imperial era fascinada por contos sobrenaturais e figuras místicas. Uma delas era Tamamo no Mai, uma mulher de beleza estonteante, inteligência inigualável e modos impecáveis. Mas Tamamo não era quem aparentava ser. Segundo a mitologia, ela era, na verdade, um kitsune, um espírito de raposa de 9 caudas que havia adotado a forma humana. Tamamo conseguiu infiltrar-se na corte e seduziu o imperador Toba, que rapidamente caiu sob seu feitiço. Mas sua presença trouxe consigo uma enfermidade estranha. O imperador começou a definhar sem causa aparente. Preocupados, os astrólogos imperiais realizaram rituais e consultas espirituais. Finalmente, descobriram a verdade. A mulher não era humana. Era uma criatura sobrenatural que absorvia a energia vital do soberano. Revelada sua identidade, Tamamo no Mai fugiu para as montanhas. Foi perseguida por guerreiros imperiais e, finalmente, abatida por um arqueiro. No entanto, seu espírito não se dissipou com a morte. Segundo a lenda, sua alma ficou aprisionada em uma rocha vulcânica nas terras de Nasu. Desde então, aquela pedra, a Seshoseki, foi considerada mortal. Dizia-se que qualquer ser vivo que se aproximasse encontraria seu silêncio eterno, sufocado pelos vapores tóxicos que escapavam de seu interior. Durante séculos, os viajantes evitavam o caminho. Monges realizavam rituais para apaziguar o espírito, e alguns chegaram a erguer santuários próximos à rocha, na esperança de manter seu poder selado. O temor persistiu ao longo do tempo, alimentado por mortes estranhas de animais e pelo forte cheiro de enxofre que impregnava o ar, fruto da atividade geotérmica natural da região. Em tempos modernos, a rocha tornou-se uma atração turística. Visitantes curiosos vinham vê-la, tiravam fotos e deixavam oferendas. Mas a sensação de mistério nunca desapareceu completamente. Havia quem afirmasse sentir calafrios ou tonturas ao chegar perto. Outros garantiam que dispositivos eletrônicos paravam de funcionar. Nada disso era comprovado, mas a aura da lenda seguia intacta. Então, em março de 2022, algo inesperado aconteceu. Após séculos de repouso, a Seshoseki partiu-se ao meio. A imagem da rocha dividida viralizou nas redes sociais. Muitos se perguntaram se aquilo significava que o espírito maligno havia sido libertado. O simbolismo era inquietante. Teria Tamamo no Mai finalmente escapado de sua prisão de pedra? As autoridades locais tentaram acalmar os ânimos. Geólogos explicaram que a rocha exibia rachaduras há anos, devido ao desgaste natural. A combinação de umidade, temperaturas extremas e atividade sísmica teria provocado a fratura. Para eles, não havia mistério, apenas geologia. Mas o povo não ficou satisfeito com uma explicação tão racional. Em resposta ao temor coletivo, foi organizado um ritual shintoísta para purificar o local e aprisionar novamente o espírito. Sacerdotes vestidos de branco, incenso, preces milenares, tudo como era feito há séculos, porque embora o Japão moderno conviva com a ciência e a tecnologia, ele mantém viva sua conexão com o ancestral, com o invisível. A cerimônia não foi apenas simbólica, foi uma forma de reconhecer que o que não podemos ver ainda exige respeito. Hoje, a zona recuperou certa calma. A pedra partida continua lá,
agora protegida por uma pequena cerca, e novos cartazes que explicam tanto a lenda quanto o fenômeno natural. Mas muitos ainda se aproximam com cautela, e não falta quem sussurre uma oração antes de partir. Por via das dúvidas, a história da Seshosek não fala apenas sobre o medo do sobrenatural, mas sobre como as culturas constroem significado a partir do desconhecido. Como um acidente geológico pode se transformar em uma advertência milenar. Neste caso, uma pedra não era apenas uma pedra. Era o limiar entre o mundo dos homens e o reino espiritual. E assim, com um espírito milenar que ainda parece rondar as montanhas, deixamos os vales do Japão para trás. Porque o próximo mistério nos leva a uma época ainda mais remota, onde uma cidade inteira, brilhante como mármore e escondida no deserto, pode estar esperando para ser redescoberta. É o mito de Zerzura, a cidade branca do Saara. Zerzura, a cidade branca do Saara, em algum lugar do imenso e escaldante deserto do Saara, escondida entre dunas, sepultada pelo vento e esquecida pelo passo implacável do tempo, dizem existir uma cidade lendária conhecida como Zerzura, uma cidade de muros brancos resplandecentes sob o sol, com portas ornamentadas por símbolos arcanos e jardins repletos de palmeiras, mananciais e água pura. Sua imagem, suspensa entre o real e o mítico, alimentou a imaginação de gerações inteiras. Como uma miragem que se recusa a desvanecer, Zerzura mantém-se viva na tradição oral e nas páginas de antigos manuscritos. As primeiras referências conhecidas a Zerzura surgem em manuscritos árabes medievais, transmitidos por gerações de comerciantes, viajantes e místicos. Neles, falava-se de uma cidade escondida além dos limites do mundo conhecido, protegida por guardiões de pedra negra, figuras imóveis que vigiavam os acessos, e habitada por reis adormecidos em palácios esculpidos em mármore branco. As histórias a descreviam como um oásis de abundância, isolado no meio do nada, onde o tempo fluía com uma cadência distinta, quase suspensa. Um lugar sagrado, inalcançável para os impuros de coração. Os relatos mencionavam que aqueles que conseguiam chegar a Zerzura eram tratados com hospitalidade e respeito. Recebiam comida, descanso e sabedoria. Mas também advertiam sobre um destino enigmático. A cidade desaparecia assim que alguém tentava retornar com outras pessoas. Era como se estivesse protegida por um véu mágico, por um feitiço que a ocultava à vontade. Muitas vezes, quem falava dela o fazia com temor, como se sua simples menção pudesse atrair consequências. A reverência era tamanha que seu nome não era pronunciado levianamente, e sua localização era transmitida em sussurros, nunca em voz alta. Durante os anos 1920 e 1930, o mito renasceu com força na Europa, especialmente entre exploradores e aventureiros fascinados pelos relatos orientais. Intrigados pelos antigos textos árabes, vários britânicos e alemães começaram a organizar expedições em busca de Zerzura, convencidos de que poderia se tratar de uma cidade perdida de uma civilização antiga. Armados com bússolas, mapas herdados de viajantes otomanos e a promessa de um achado que os colocaria nos livros de história, eles se aventuraram nas regiões mais remotas e hostis do deserto líbio e egípcio, em busca do impossível. Um dos mais conhecidos foi o Major Ralph Bagnold, um oficial britânico e explorador, que junto a um grupo seleto de aventureiros formou o chamado Zerzura Club. Esta irmandade não oficial dedicava-se exclusivamente a encontrar a cidade perdida. Equipados com veículos off-road rudimentares, mapas incompletos e uma determinação de ferro, cruzaram imensos cordões de dunas, penetraram desfiladeiros esquecidos e escalaram formações rochosas que nunca haviam sido mapeadas. Embora nunca tenham achado Zerzura,
Seus relatórios detalharam descobertas intrigantes. Leitos de rios secos há milênios, cavernas com inscrições milenares e estruturas erodidas que sugeriam a existência de culturas antigas no coração do deserto. Esses achados, embora não fossem prova direta de Zerzura, alimentaram ainda mais a lenda. Alguns investigadores modernos, com uma visão mais cética, sustentam que a cidade poderia ser o resultado de relatos exagerados sobre oásis reais que existiram em épocas mais úmidas do Saara e que, com o passar dos séculos, foram devorados pela desertificação. Um dos candidatos mais citados é o oásis de Kufra, no sudeste da Líbia. Sua localização remota e a semelhança geográfica com as descrições de Zerzura tornam-no um candidato plausível para ter inspirado a lenda. Também levantou-se a hipótese de que Zerzura nunca foi uma cidade única, mas sim uma fusão de memórias fragmentadas de múltiplos oásis dispersos. Sob condições extremas de calor e desidratação, viajantes poderiam ter sofrido alucinações que misturavam a realidade com o imaginário, confundindo oásis reais com visões idealizadas de cidades brilhantes e palácios de mármore. Com o tempo, essas imagens teriam se consolidado em um único relato oral, refinado até se tornar lenda. Outros, porém, não desistiram da ideia de que Zerzura realmente existiu. Segundo esta visão, a cidade pode ter sido tragada pelas areias após séculos de tempestades, terremotos ou secas extremas. O Saara está em constante transformação. As dunas se deslocam dezenas de metros por ano, cobrindo antigos caminhos e apagando vestígios humanos. Assim, o que ontem foi um vale fértil, hoje pode ser um deserto estéril. E se Zerzura não estiver perdida, mas apenas esperando, sepultada sob montanhas de areia? Até hoje, nenhuma expedição encontrou evidência arqueológica conclusiva. No entanto, isso não impediu o fluxo constante de histórias. Entre algumas tribos nômades, ainda circulam relatos de parentes que garantiram ter visto estruturas brancas reluzindo à distância, ou poços de água em lugares onde não deveria haver uma gota sequer. Zerzura, então, deixou de ser apenas uma cidade perdida. É um símbolo, uma metáfora da esperança, da possibilidade de que neste mundo ainda restem segredos por descobrir. Representa a ideia de que a história não está completamente escrita. Além de mapas e coordenadas, é um farol para sonhadores e exploradores do desconhecido. Enquanto o vento do deserto continua a cobrir as pegadas de quem a buscou, a lenda não se apaga. Permanece paciente, como se esperasse o próximo viajero disposto a cruzar o deserto, não apenas com uma bússola, mas com fé. Porque talvez a chave para encontrar Zerzura não esteja no solo, mas no coração de quem acredita nela. E assim, do coração árido do Saara, mudamos para outra época e outro tipo de catástrofe. Uma cidade vibrante, intelectual, cheia de filosofia e democracia, e um inimigo invisível que chegou sem aviso. A próxima história nos leva à antiga Atenas, onde uma epidemia devastadora não só ceifou milhares de vidas, mas mudou para sempre o rumo da história. É hora de falar da peste de Atenas. A peste de Atenas! No ano 429 a.C., durante o segundo ano da Guerra do Peloponeso, entre Atenas e Esparta, a cidade de Atenas foi golpeada por uma das piores tragédias de sua história. Uma peste devastadora que varreu sua população. O inimigo não era um exército invasor nem um cerco prolongado, mas uma enfermidade implacável que encontrou na cidade murada o terreno perfeito para se propagar. Atenas, sob a liderança de Péricles, havia optado por uma estratégia defensiva. Os cidadãos do campo refugiaram-se dentro dos muros para evitar os ataques espartanos, o que provocou uma aglomeração massiva. A densidade populacional, o estresse do confinamento e as precárias condições sanitárias
criaram um ambiente insalubre. Nesse contexto, a peste encontrou sua porta de entrada. A doença, que entrou através do porto do Pireu, a principal via de abastecimento da cidade, espalhou-se com rapidez alarmante. Segundo os relatos, os sintomas eram brutais: febre alta, olhos injetados de sangue, vômitos, chagas e dor intensa. Ninguém sabia como detê-la. Aqueles que cuidavam dos enfermos encontravam seu silêncio eterno pouco depois. Famílias inteiras tornaram-se apenas uma sombra do que foram em questão de dias. O historiador Tucídides, que viveu o surto na própria pele e sobreviveu, deixou um testemunho arrepiante em sua obra. Descreveu como os doentes caíam no desespero, amontoavam-se nos templos e como até os rituais religiosos foram abandonados. A estrutura social de Atenas colapsou. O medo tornou-se a única lei. A magnitude da tragédia é difícil de medir com precisão, mas estima-se que entre 1/4 e 1/3 da população tenha perecido, incluindo Péricles, o arquiteto do esplendor ateniense. Sua partida foi simbólica. Representou o fim de uma era de liderança visionária. Com ele, Atenas ficou politicamente debilitada e moralmente fraturada. O mais inquietante é que, até hoje, não se sabe com certeza qual foi a doença. Teorias sugerem febre tifoide, sarampo, varíola ou até uma cepa desconhecida. Em 1994, foram encontrados restos mortais em uma vala comum da época no cemitério de Kerameikos. As análises indicaram rastros de tifoide, mas os resultados ainda são debatidos por especialistas. Além do debate médico, as consequências foram catastróficas. Com milhares de mortos, Atenas perdeu marinheiros, artesãos, soldados e líderes. Seu poder naval diminuiu, sua economia encolheu e sua democracia entrou em crise. A peste minou o espírito da polis justo quando mais precisava de união para enfrentar a guerra contra Esparta. O impacto não foi apenas material, foi psicológico, espiritual e filosófico. Tucídides relatou que, diante da iminência da morte, muitos atenienses deixaram de respeitar as leis e as normas morais. Entregaram-se ao prazer imediato e ao egoísmo, acreditando que não viveriam para enfrentar as consequências. A peste foi um espelho sombrio da condição humana. A religião também vacilou. Os templos enchiam-se de restos mortais e os rituais eram abandonados pelo temor do contágio. Muitos acreditaram que os deuses haviam desertado a cidade. Outros pensavam que Atenas era vítima de um castigo divino. O tecido espiritual da cidade, outrora tão firme, esgarçou-se rapidamente. Nesse vazio, surgiram novas formas de pensamento. Os sofistas começaram a questionar as verdades tradicionais. Filósofos como Sócrates e mais tarde Platão buscariam novos caminhos para entender a virtude e a alma. A peste, sem querer, semeou a dúvida que impulsionaria a filosofia grega a novas alturas. Atenas sobreviveu, mas já não era a mesma. A cidade que ergueu o Partenon e sonhou com uma democracia exemplar tornou-se mais dura, mais desconfiada. O esplendor cultural não desapareceu, mas a fragilidade da vida e o caos deixado pela doença marcaram um antes e um depois definitivo. Assim, em meio a uma guerra, uma força invisível quase derrubou a polis mais brilhante do mundo antigo. E embora Atenas tenha seguido lutando, nunca recuperou sua essência original. Porque há feridas que não se veem, mas que transformam para sempre. E agora, deixamos as ruínas da Grécia para seguir um rumor ainda mais distante. Uma expedição africana que, segundo alguns, teria chegado à América séculos antes de Colombo. É a história do imperador Abubakari II. Abubakari II e a viagem transatlântica. No século XIV, o Império do Mali era uma das civilizações mais ricas e poderosas do mundo. Localizado na África Ocidental, controlava vastas rotas comerciais de ouro e sal.
sua influência estendia-se por milhares de quilômetros. A capital, Niani, era um centro de cultura, comércio e organização política avançada. Nesse cenário, surge uma figura envolta em mistério: o imperador Abu Bakr II. Segundo relatos históricos do cronista árabe Al-Umari, Abu Bakr abdicou do trono em favor de seu irmão, Mansa Musa. Seu objetivo era único: embarcar em uma expedição oceânica. Fascinado pelo Atlântico, desejava descobrir o que existia além do horizonte. Não foi um impulso. Ele organizou uma frota inicial de 200 barcos, carregados de mantimentos e marinheiros experientes. A ordem era clara: não retornar até encontrar o fim do oceano. Desses 200 barcos, apenas um retornou. O capitão sobrevivente contou que uma correnteza poderosa tragou as embarcações até que desaparecessem no abismo. Abu Bakr, longe de desistir, preparou uma segunda jornada ainda mais ambiciosa. Desta vez, reuniu 2.000 barcos e liderou a frota pessoalmente. Nunca mais se ouviu falar dele. Sua partida deu início a uma lenda que vive até hoje, flutuando entre a história e o mito. Alguns historiadores consideram possível que Abu Bakr tenha chegado à América muito antes de Colombo. Argumentam que a tecnologia naval do Mali poderia ter sido adaptada para travessias oceânicas. O império possuía recursos e conhecimentos suficientes para tal aventura. As correntes marítimas do Atlântico poderiam ter facilitado a travessia rumo à América do Sul ou ao Caribe, servindo como uma estrada invisível sobre as águas. Defensores dessa teoria apontam testemunhos indiretos. Em sua terceira viagem, Cristóvão Colombo escreveu que nativos usavam lanças com pontas de metal amarelo. Não era ouro puro. Os indígenas afirmavam que as receberam de homens negros vindos do leste. Embora vago, esse relato é interpretado por alguns como um possível contato africano pré-colombiano, uma marca deixada antes da história oficial. Argumenta-se também que elementos da América pré-colombiana, como certas estruturas piramidais ou práticas agrícolas, guardam semelhanças com culturas africanas. Contudo, a maioria dos arqueólogos vê isso como desenvolvimentos paralelos, sem conexão direta. Para muitos, a ideia de Abu Bakr cruzando o oceano continua sendo uma hipótese fascinante, mas carente de provas sólidas. Céticos insistem na ausência de evidências físicas. Não foram encontrados restos mortais, ferramentas ou vestígios biológicos que confirmem essa presença de forma irrefutável. Além disso, as fontes baseiam-se em relatos orais ou cronistas que escreveram décadas após os fatos. Isso coloca em dúvida a precisão técnica da narrativa e a real extensão da viagem. Outro problema é a falta de documentos específicos da época. O Império do Mali não deixou registros escritos detalhados sobre a expedição. O que sabemos vem do que Mansa Musa contou a Al-Umari durante sua peregrinação a Meca, em 1324. A tradição oral, embora valiosa e sagrada, corre sempre o risco de ser alterada pelo tempo e pela interpretação de quem a conta. Também não está claro se Abu Bakr II existiu como figura histórica real. Alguns cronistas muçulmanos não o mencionam. Seu nome não consta em todas as listas reais do Império. Sugere-se que pode ser uma confusão com outro governante ou um erro de tradução do cronista árabe. A dúvida permanece aberta, desafiando os pesquisadores. Apesar das incertezas, a história de Abu Bakr II fascina. Representa o espírito de exploração em uma era anterior ao domínio europeu nos mares. Se foi real, ele foi um dos maiores navegantes que o mundo já conheceu. Se foi lenda, mostra como a África também sonhou com horizontes distantes e terras além do mapa conhecido. Hoje, Abu Bakr é reivindicado por muitos como um símbolo de orgulho africano. Uma história que inspira pela curiosidade, pela coragem
e pela vontade de ir além do que os olhos podem ver. Mesmo sem saber se ele tocou terra firme, sua partida foi o suficiente para gravar seu nome na memória do mundo. E assim, enquanto sua frota se perde entre as ondas do incerto, deixamos o Atlântico rumo aos códices mexicas. Nossa próxima parada é uma terra de mitos fundadores e símbolos poderosos. O mistério de Aztlán, o lugar de origem dos astecas. Aztlán, a mítica origem dos astecas. Entre os mitos de fundação mais enigmáticos da Mesoamérica, poucos são tão fascinantes quanto Aztlán. Segundo as lendas náhuas, foi a terra ancestral dos povos que mais tarde formariam o Império Mexica. Seu nome, que pode ser traduzido como Lugar da Brancura ou Terra das Garças, surge em códices, cantos e relatos que narram o longo êxodo rumo ao Vale do México. A tradição conta que 7 tribos nahuás habitavam Aztlán em tempos remotos. Cada uma residia em uma caverna diferente, em um lugar conhecido como Xicomostoc, o lugar das 7 cavernas. Dali, impulsionados pelo deus Huitzilopochtli, iniciaram uma migração rumo ao sul. O destino final seria Tenochtitlan, a cidade fundada em 1325, que se tornaria o coração do mundo asteca. Os relatos descrevem Aztlán como uma ilha no centro de um lago. Tinha construções brilhantes, vegetação farta e aves brancas. Um cenário quase paradisíaco. Para alguns, foi um lugar real. Para outros, um símbolo de pureza e unidade anterior à dispersão dos povos. De qualquer forma, seu significado cultural é profundo. Aztlán não representa apenas uma origem geográfica, mas também espiritual. Para os Mexicas, deixar Aztlán foi um mandato divino, um ato de obediência ao seu Deus. A jornada trouxe sofrimento e aprendizado. Em cada parada do trajeto, deixaram marcas culturais que formariam um mosaico mesoamericano. Ao longo dos séculos, muitas teorias tentaram localizar Aztlán. Alguns pesquisadores acreditam que estava no noroeste do México, talvez em Nayarit, Durango ou Sinaloa. Outros apontam para o que hoje são os Estados Unidos, Arizona, Novo México ou Utah, baseando-se em padrões linguísticos e culturais. Uma das hipóteses mais populares liga Aztlán a Mezcaltitán, uma pequena ilha artificial em Nayarit. Sua forma circular, sua estrutura urbana e seu entorno lacustre fazem dela uma possível inspiração para o mito. No entanto, não há provas definitivas que confirmem essa teoria. O debate continua aberto. Também sugere-se que Aztlán não seja um local físico, mas um mito construído para unir o povo mexica. Um relato que justifica sua legitimidade como herdeiros de uma tradição sagrada, narrando um processo de transformação e conquista. Nesse sentido, Aztlán seria mais uma metáfora do que uma localização real. Códices como o Boturini mostram representações desse êxodo. Neles, vemos os líderes mexicas carregando estandartes, cruzando rios, montanhas e desertos. A iconografia reforça a ideia de uma migração épica, guiada pelo divino e marcada pelo sacrifício. É uma narrativa de destino coletivo. A chegada ao Vale do México termina com um sinal prometido. Uma águia sobre um cacto devorando uma serpente. Foi o signo ordenado por Huitzilopochtli. Ali fundaram Tenochtitlan. O ciclo se fechava. Da terra branca de Aztlán ao centro de um império florescente. De um mito de origem a uma capital lendária. Hoje, Aztlán segue sendo fonte de identidade para muitos povos indígenas e movimentos chicanos. Nesse contexto, representa resistência cultural, memória ancestral e pertencimento. Seu poder atravessa fronteiras e séculos. Apesar dos esforços arqueológicos, Aztlán permanece sem uma localização definitiva. Mas isso não diminui sua força simbólica. Como toda boa lenda, seu mistério a mantém viva. Aztlán, real ou não,
É o ponto de partida de um povo que mudou a história. E assim, das águas míticas de Aztlan, viajamos ao coração de outro enigma ancestral. Uma lança que atravessou o peito de Cristo e que, segundo dizem, concede poder absoluto a quem a possuir. É hora de conhecer a história da Lança do Destino. A Lança do Destino. Nos relatos da Paixão de Cristo, um momento crucial fica gravado no tempo. Quando um soldado romano atravessa o flanco de Jesus para confirmar o seu silêncio eterno na cruz. Embora os evangelhos não tragam o nome desse soldado, a tradição o batizou como Longino. A lança que ele empunhou passou a ser conhecida como a Lança do Destino, também chamada de Lança Sagrada. Segundo a lenda, o objeto não foi apenas testemunha de um ato sagrado, mas adquiriu propriedades sobrenaturais. Dizia-se que quem a possuísse teria o poder de dobrar o mundo à sua vontade. Por essa razão, diversos governantes ao longo dos séculos afirmaram tê-la em mãos ou a buscaram incansavelmente, transformando-a em um símbolo supremo de poder e legitimidade. Na Idade Média, várias versões da lança começaram a circular pela Europa. Uma das mais famosas terminou sob o domínio do Sacro Império Romano-Germânico. Foi guardada na Hofburg de Viena e associada a imperadores como Carlos Magno e Otto, o Grande. Era utilizada em coroações, como um emblema do próprio poder divino descendo sobre os reis. No entanto, a autenticidade desse aço sempre esteve envolta em sombras. Existem pelo menos 3 relíquias diferentes que reivindicam ser a verdadeira, uma em Viena, outra no Vaticano e uma terceira na Armênia. Cada uma possui sua própria trilha de descobertas, segredos e veneração. Essa multiplicidade alimentou tanto o misticismo quanto o ceticismo de quem busca a verdade. Exames da matéria determinaram que a Lança de Viena poderia datar do século VII, o que a afasta por centenas de anos do tempo de Cristo. Mas os defensores de sua origem argumentam que ela pode ter sido reparada ou modificada com o passar das eras. Como muitas relíquias, sua história é uma mistura inebriante de fé, mito e manipulação política. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Lança do Destino voltou ao centro das atenções. Dizem que Adolf Hitler, fascinado pelo ocultismo e pelas sombras do passado, interessou-se pela relíquia. Ao anexar a Áustria em 1938, ordenou o transporte do objeto para Nuremberg. No entanto, não há evidências claras de que ele tivesse um vínculo pessoal profundo com ela, além de seu valor simbólico. Após o fim do conflito, as forças aliadas recuperaram a lança e a devolveram a Viena. Desde então, ela permanece lá, protegida e exposta ao público. Apesar das dúvidas, continua atraindo visitantes e estudiosos, intrigados por sua aura lendária e sua suposta conexão com o destino das nações. A história da Lança do Destino foi adotada pela literatura, pelo cinema e pelos quadrinhos. Surgiu como um artefato místico em tramas sobre guerras, conspirações e forças sobrenaturais. Sua influência cultural supera, em muito, seu valor histórico comprovável, consolidando-a como um ícone da obsessão humana pelo domínio absoluto. Alguns pensadores sustentam que o verdadeiro significado da lança não reside em sua existência física, mas no que ela representa. O desejo de controle, o anseio por ser escolhido pelo divino e a busca por uma conexão tangível com o sagrado. Como tantas outras relíquias, seu poder reside mais na mente do que na matéria. Outros, por outro lado, insistem em seguir investigando. Acreditam que a tecnologia atual poderia determinar com precisão sua origem. Mas, mesmo que se provasse ser uma criação medieval, isso não apagaria sua marca na história, nem o fascínio que ainda gera em milhões de pessoas. A Lança do Destino é muito mais que um objeto. É uma ideia, uma promessa de poder transcendental, um vínculo entre o terreno e o divino. Seja nas mãos de imperadores ou em vitrines de museu,
seu mistério permanece intacto, atravessando os séculos como se ainda carregasse o sangue de um deus e o eco de uma era perdida. E das relíquias da cristandade, damos agora um salto para o Extremo Oriente, onde outra dinastia, entre a lenda e a história, gerou debates por séculos, a misteriosa dinastia Xia, considerada a primeira da China. A dinastia Xia, entre o mito e a realidade. A dinastia Xia é considerada na tradição chinesa como a primeira linhagem real da história do país. Segundo os relatos, governou entre os anos 2070 e 1600 a.C., muito antes das dinastias que deixaram marcas arqueológicas indiscutíveis na Terra. No entanto, o verdadeiro lugar da Xia na história tem sido alvo de debates por séculos, um mistério que flutua entre o fato e a ficção. Os relatos sobre a dinastia Xia vêm principalmente de textos antigos como o Shiji, Registros do Historiador, escrito por Sima Qian no século II a.C. Este documento, embora fundamental para a história chinesa, foi redigido mais de 1000 anos após a suposta existência da Xia. Por isso, seu conteúdo é uma teia onde se entrelaçam fatos, tradição oral e pura mitologia. O fundador da dinastia Xia, conforme dita a tradição, foi Yu, o Grande. Ele é célebre por ter domado as fúrias do Rio Amarelo através de um sistema complexo de canais e diques. Esse feito não apenas salvou milhares de vidas da inundação, mas o transformou em um líder venerado e símbolo máximo de virtude. Dizem que sua sabedoria e sacrifício foram tão imensos que os céus lhe concederam o direito de governar. Este mandato do céu tornou-se a base do pensamento político chinês. A ideia de que imperadores governavam por um desígnio divino começou com Yu e permaneceu viva por milênios. O mandato poderia ser perdido se o soberano se tornasse corrupto ou incompetente, o que justificaria o fim de uma era e a ascensão de novas forças. Apesar de seu peso simbólico, não existem registros escritos contemporâneos à dinastia Xia. Isso levou muitos historiadores modernos a questionarem sua existência. Para eles, a dinastia Xia poderia ter sido uma invenção posterior, criada para justificar o governo de linhagens sucessoras através de uma linha de reis virtuosos do passado. No entanto, desde o século XX, descobertas arqueológicas começaram a desafiar esse ceticismo. Em particular, a cultura de Erlitou, na província de Henan, datada entre 1900 e 1500 a.C., tem sido apontada como a possível prova material da dinastia Xia. O sítio de Erlitou apresenta evidências claras de urbanização avançada, hierarquias sociais, palácios e restos mortais da nobreza sepultados com honras. Esses achados sugerem a existência de um estado centralizado e poderoso. Contudo, nenhum objeto encontrado menciona explicitamente o nome Xia, mantendo o vínculo preso ao campo da interpretação arqueológica. Alguns estudiosos chineses defendem firmemente que Erlitou e a Xia são o mesmo povo. Argumentam que a memória dessa civilização foi preservada pela voz dos séculos até ser registrada em textos. Para eles, a falta de provas diretas não apaga a possibilidade histórica de um império esquecido. Os críticos, por outro lado, apontam que a coincidência de datas não é prova o suficiente. Insistem que a arqueologia ainda não encontrou o selo definitivo que identifique Erlitou como parte dessa dinastia específica. Para eles, a Xia permanece no reino do mito, ao menos até que a Terra revele uma evidência irrefutável sob suas camadas. Apesar do embate, a figura de Yu, o Grande, continua sendo adorada na China. Templos, estátuas e lendas o mantêm vivo como um líder exemplar. A história da Xia, real ou não, cumpre um papel vital. Conecta a civilização chinesa a um passado milenar, heróico e profundamente moral. É a sombra do que foi uma era de ouro que ainda define a identidade de uma nação. Assim,
A dinastia Xia encarna o encontro entre o mito e a ciência, entre a fé cultural e a busca histórica. Sua existência segue sendo um dos maiores enigmas do Oriente, alimentando tanto o orgulho de um povo quanto a busca implacável pela verdade. E das planícies do Rio Amarelo, seguimos agora para as cavernas de Zhoukoudian, onde fósseis que reescreveram a nossa origem foram descobertos, para depois desaparecerem no silêncio eterno, sem deixar rastros. É o mistério do Homem de Pequim. O mistério do Homem de Pequim. Na década de 1920, em uma caverna em Zhoukoudian, a sudoeste de Pequim, arqueólogos realizaram um dos achados mais importantes da história. Restos mortais fossilizados de um hominídeo que viveu há cerca de 700 mil anos. Batizado como o Homem de Pequim, ele rapidamente se tornou o símbolo máximo da origem humana na Ásia. Os primeiros achados incluíram fragmentos de crânio, mandíbulas, dentes e ferramentas de pedra. Posteriormente, foram encontrados vestígios de mais de 40 indivíduos. Classificado como Homo erectus pequinensis, seu estudo permitiu entender melhor a evolução humana e as grandes migrações para fora da África. Esses restos mortais revelaram que tais seres já dominavam o uso do fogo e viviam em grupos organizados. Sua capacidade de fabricar ferramentas e a adaptação ao meio mostravam um desenvolvimento cognitivo notável. O achado reforçou a ideia de uma evolução humana complexa, estendida por diversos continentes. No entanto, em 1941, com a Segunda Guerra Mundial batendo à porta da Ásia, ocorreu algo insólito. Diante da ameaça de invasão, as autoridades decidiram evacuar as peças mais valiosas do país. Os fósseis foram embalados com extremo cuidado e entregues aos fuzileiros navais americanos para serem levados aos Estados Unidos. O plano era retirá-los pelo porto de Qinhuangdao, mas eles nunca chegaram ao destino. Durante o trajeto, em circunstâncias jamais explicadas, os fósseis desapareceram sem deixar rastro. Nenhum único fragmento original do Homem de Pequim foi recuperado. Restaram apenas moldes e descrições científicas anteriores ao desastre. As teorias sobre o seu fim são muitas. Alguns creem que o comboio foi interceptado e os vestígios foram destruídos. Outros pensam que a carga foi enterrada em segredo para evitar a captura e nunca mais foi encontrada. Fala-se também em naufrágio ou saque por traficantes de relíquias. A perda foi um golpe devastador para a ciência. Embora existissem réplicas, os originais guardavam segredos genéticos e estruturais inestimáveis. Desde então, o mistério persiste como um dos sumiços mais enigmáticos da história moderna. É a busca por uma sombra do que fomos. Nas décadas seguintes, várias expedições tentaram localizar os fósseis. Vasculharam arquivos militares, escavaram supostos locais de enterro e buscaram pistas em coleções privadas. Nada resultou em prova concreta. É como se esses registros tivessem mergulhado em um silêncio eterno, engolidos pela guerra. Apesar disso, os estudos continuaram graças aos moldes e registros fotográficos. As pesquisas permitiram estabelecer laços com outros Homo erectus achados pelo mundo, confirmando seu papel-chave na nossa jornada. Sua importância científica continua viva, mesmo sem sua presença física. Hoje, Zhoukoudian é patrimônio da humanidade pela Unesco. Ali, existem centros de pesquisa que honram o achado original. No entanto, a ausência dos fósseis originais é um vazio doloroso, uma lacuna no patrimônio cultural e científico da humanidade. O mistério do Homem de Pequim nos lembra quão frágil pode ser o conhecimento. Em um instante, um fragmento essencial da nossa história pode sumir, deixando apenas perguntas sem resposta. E assim, das cavernas da pré-história, seguimos para um enigma muito mais recente, o do manuscrito Voynich, o livro que ninguém, até hoje,
conseguiu decifrar. O manuscrito Voynich. Em 1912, o livreiro Wilfrid Voynich adquiriu um código bizarro na Itália. Um livro com cerca de 240 páginas, escrito em um alfabeto jamais visto. Vinha acompanhado de ilustrações botânicas, astrológicas e representações da nossa própria forma física, a sombra do que fomos. Desde então, o documento é conhecido como o Manuscrito Voynich, um dos textos mais impenetráveis do planeta. O manuscrito foi feito em pergaminho de alta qualidade. Sua caligrafia é fluida, sugerindo uma linguagem estruturada. No entanto, até hoje, ninguém conseguiu decifrar seu conteúdo. Não conhecemos o idioma nem o sistema de código. Não existem outros registros com essa escrita. Ele é, em todos os sentidos, um caso único na história. As ilustrações são igualmente perturbadoras. Muitas mostram plantas impossíveis de identificar. Estrelas, signos zodiacais e figuras femininas em cenários inexplicáveis. Algumas parecem se banhar em tubos conectados por fluidos estranhos, enquanto outras interagem com mecanismos de função oculta. O livro já foi analisado por criptógrafos, linguistas e até pela inteligência artificial mais avançada. Ninguém teve sucesso. Ao longo do tempo, centenas de teorias surgiram. De um tratado de alquimia a uma enciclopédia sobre ervas, escrita em código para proteger segredos ancestrais. Um dos pontos mais enigmáticos é a sua linguagem. Chamada de voynichês, ela possui padrões gramaticais que imitam línguas naturais. Isso leva alguns a crer que se trata de um idioma real, hoje perdido no tempo, ou uma escrita artificial criada com uma lógica própria e impenetrável. Há quem diga que o manuscrito é uma farsa medieval, um objeto criado para simular sabedoria oculta e ser vendido a algum nobre ingênuo. Mas a complexidade interna do texto e a coerência do estilo fazem os especialistas descartarem essa hipótese. É um trabalho complexo demais para ser apenas um truque. Análises de carbono 14 indicam que o pergaminho foi produzido entre 1404 e 1438. O livro tem mais de 500 anos. O autor permanece nas sombras. Nomes como Roger Bacon ou John Dee foram citados, mas nada foi comprovado. É um legado deixado por uma mente que o tempo não permitiu identificar. O manuscrito passou por muitas mãos até chegar à Universidade de Yale. Hoje está resguardado na Biblioteca Beinecke, digitalizado, acessível a pesquisadores do mundo todo. Mas o texto recusa-se a entregar seus segredos à ciência. Em 2018, pesquisadores propuseram que o código seria uma língua semítica. Outros usaram algoritmos avançados sem resultados concretos. Cada tentativa gera novas teorias, mas nenhuma tradução definitiva. O silêncio eterno das suas páginas permanece intacto, desafiando a lógica humana. O Voynich inspirou romances, filmes e jogos. É o símbolo máximo do conhecimento que escapa à nossa compreensão. Representa o engenho humano, mas também os nossos limites diante do desconhecido. Para alguns, a chave está escondida em algum detalhe minúsculo. Para outros, nunca houve uma mensagem, e o enigma é o objetivo final. Seja como for, o manuscrito continua sendo um dos desafios mais persistentes do intelecto. E assim, das páginas indecifráveis do Voynich, mergulhamos nas profundezas dos oceanos. Lá, oculta-se outra história inquietante, a de um som que ninguém consegue explicar. O hum. O som que ninguém consegue explicar. Há décadas, pessoas em diferentes partes do mundo relatam ouvir um som baixo, constante e desconcertante. Elas o descrevem como um zumbido profundo, semelhante ao de um motor distante ou a uma vibração vinda das profundezas. Este fenômeno é conhecido como o hum e foi documentado em lugares tão diversos como Taos, nos Estados Unidos, Bristol, no Reino Unido,
e Auckland, na Nova Zelândia. O mais desconcertante é que o hum não pode ser capturado por microfones nem detectado por instrumentos comuns. Apenas algumas pessoas parecem ouvi-lo, geralmente no silêncio eterno da noite. Ele afeta uma minoria, mas quem o percebe garante. É persistente, irritante e, por vezes, insuportável. Em Taos, no Novo México, o fenômeno tornou-se tão notório que, em 1993, uma investigação federal foi realizada. Dezenas de moradores que ouviam o zumbido constantemente foram entrevistados. Mas os estudos acústicos não encontraram nenhuma fonte identificável. O mistério permanecia intacto. A ciência propôs várias explicações. Uma delas sugere emissões eletromagnéticas que o cérebro interpretaria como som. Outra aponta para construções industriais que gerariam vibrações inaudíveis para a maioria. Contudo, nenhuma teoria foi provada de forma conclusiva. Também tentaram ligar o hum a condições médicas, como se o zumbido no ouvido. Mas há uma diferença vital. Quem sofre de condições médicas ouve o som dentro da cabeça, enquanto os ouvintes do hum garantem que o som vem do ambiente. Muitos podem apontar uma direção específica ou senti-lo como um tremor no próprio corpo. Alguns pesquisadores sugeriram que o hum poderia ser o resultado de atividade geológica, movimentos tectônicos ou fenômenos sob a Terra ainda não compreendidos. Nesse contexto, o som seria real, mas difícil de medir com os métodos atuais devido à sua frequência extremamente baixa. A frustração de quem convive com o som gerou efeitos psicológicos graves. Há relatos de insônia, ansiedade e até depressão pela presença constante do hum. Em certos casos, os afetados precisaram se mudar em busca de alívio, embora o som às vezes pareça persegui-los. Em Bristol, um estudo nos anos 70 revelou que o hum era mais comum em adultos e afetava mais as mulheres. No entanto, a amostra era pequena, e os resultados não estabeleceram um padrão definitivo. Cada lugar parece esconder sua própria versão do fenômeno. As teorias mais extravagantes incluem armas de controle mental, testes militares secretos ou até sinais de origem extraterrestre. Embora faltem provas científicas, essas ideias mostram um nível de desespero diante de algo tão esquivo quanto perturbador. O hum também encontrou seu lugar na cultura popular. Tornou-se tema de documentários e fóruns onde ouvintes trocam experiências. Em cada relato, o mesmo padrão. Um zumbido inexplicável que surge do nada e recusa-se a partir. Um som que só alguns ouvem, mas que muda suas vidas para sempre. Apesar de décadas de estudos, o hum segue sem uma explicação clara. A ciência continua investigando e os afetados seguem buscando respostas. A possibilidade de múltiplas causas, dependendo da região, complica ainda mais o enigma. O mistério continua ressoando no ar. Hoje você percorreu 14 histórias que desafiam a lógica, desde tesouros perdidos e cidades míticas até sons inexplicáveis e manuscritos indecifráveis. Cada uma delas nos lembra que o mundo ainda guarda segredos esperando para serem revelados. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se para mais relatos como estes. Deixe nos comentários qual mistério pareceu mais incrível e se acredita que algum deles terá resposta um dia. Se conhece alguém que ama enigmas, compartilhe agora mesmo. Obrigado por me acompanhar até o fim desta jornada. Nos vemos na próxima. Até lá, continue buscando.